Para um pouquinho, pensa. Eu acho que o planejamento é algo que muitos dos empreendedores não conseguem fazer direito. Planejar é você dar uma respirada, olhar para os lados e se perguntar onde eu estou errando. A primeira coisa que a gente sempre fala no processo de educação financeira, a pessoa física ela tem que estar separada da jurídica, mas como que eu começo a organizar essa pessoa física? Então, acho que a primeira coisa que você, empreendedor, precisa saber é quanto que você custa. Faz o exercício de pegar uma folha em branco, separa no meio, coloca de um lado receita, despesa, tenta entender quanto que você gasta por mês, para você chegar o que seria o seu prolabore ideal. Então, se eu custo R$5.000 por mês, então meu prolabore pode ser de 5.500 e a partir daí você leva e faz esse mesmo exercício com a empresa. Se tá tudo bagunçado, começa assim e daí você consegue se organizar bem mais fácil. Eu sempre estou muito próxima de empreendedoras. Normalmente elas delegam essa parte financeira porque, eu não gosto, delego para outra pessoa. Acho que a primeira coisa que a empreendedora precisa saber, ela precisa entender os números. Então, assim, ela pode delegar para que alguém faça para sair do operacional, mas ela tem que saber todos os números de cor. Tem até uma brincadeira que eu faço. Se eu fosse investir agora R$1 milhão no seu negócio, você tem que saber para onde você vai, o que você vai fazer com esse dinheiro. R$1 milhão mal investido é um dinheiro que vai sumir em 3 tempos. 1 milhão de problemas. Você já deve ter visto essa cena, ou está vivendo ela agora. O cartão da empresa paga o mercado de casa, o Pix da venda paga o boleto da escola dos filhos. E o dono de negócio não sabe se está tendo lucro ou se está só sobrevivendo dentro do negócio. Misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa parece inofensivo no começo, mas vira um nó que bagunça tudo, da gestão à saúde mental. Eu sou o Felipe Atabi e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul, que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Eu tô aqui hoje com a Fernanda Ribeiro, CEO e cofundadora da Conta Black, e o Sérgio Al, Chairman e cofundador da Conta Black. Bem-vindos. Obrigada. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco mais, porque eu não vou os apresentar à altura. Então, Fernanda, se você puder se apresentar, vai ser ótimo. Perfeito. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou turismóloga por Turismóloga? Que legal. Pós-graduada em comunicação. Bom, a Conta Black entra na minha vida no meu ano sabático. A gente funda a partir da Afrobusiness, então a gente primeiro funda uma entidade chamada Afrobusiness, que tinha como principal objetivo conectar o networking de pessoas que estavam no mercado corporativo, empreendedores, todos negros. E a partir do momento que a gente começa a conectar essas pessoas, a gente percebe as lacunas financeiras. Então, é aí que eu entro na Conta Black e a gente tem a ideia de fundá-la. Que legal. Há quanto tempo você está como CEO? 3 anos. 3 anos, que legal. E você, Sérgio, qual é a tua história? Eu sou empreendedor desde os meus 19 anos, né? Só tive um emprego fechado em carteira, mas eu empreendo desde os 19 anos. Eu atuei no mercado de games na década de 90, onde eu tive um vasto conhecimento na época que o Brasil era líder de pirataria. Caramba, que legal. Então, sou querido da pirataria e montei um negócio para desenvolver o mercado. Depois de ter vendido a minha participação, eu resolvi montar uma empresa de comunicação, que era a Ibits Comunicação, que começou como uma agência digital, que não se falava digital na época, aí eu vou entregando a idade. E fiquei por 20 anos nesse mercado, que é o mercado de comunicação. Na sequência, a gente entendendo as dores do mercado afroempreendedor no Brasil, a gente, como a Fernanda mesmo colocou, nós criamos a Afrobusiness para ajudar esses empreendedores nos seus pequenos negócios, e ali surgiu a necessidade de criar, através de uma dor pessoal, o produto financeiro que é a Conta Black. Que legal, muito legal. Eu queria trazer uma pergunta, debate já pra gente começar um debate super legal, mas antes disso eu queria ligar o Plaud
O áudio é uma ferramentinha que a gente tem que utiliza inteligência artificial, que é uma ferramenta incrível. Um gravador de voz inteligente que grava áudio em alta qualidade. Usa AI para transcrever o áudio em texto e gera resumos automáticos da conversa. Quer receber o resumo desse bate-papo? Acesse o Instagram da Conta Azul e manda no direct a palavra Black, que você vai receber um resumo de todo o bate-papo do podcast e fica até o final, porque para os convidados a gente vai ter uma surpresinha especial. Eu queria trazer uma pergunta para vocês. Por que na prática a maioria dos empreendedores começa misturando conta pessoal, conta do negócio, cartão, Pix? É um descuido, é um improviso ou é uma falta de educação financeira mesmo? O que vocês veem nisso? Eu entendo que é uma combinação de tudo isso, né? Acho que primeiro, quando a gente entende o processo de empreender aqui no Brasil, a maioria dos empreendedores, eles acabam empreendendo por oportunidade. Legal. Então, a partir desse momento, é o empreendedor que normalmente ele começa o seu negócio numa perspectiva de eu keep, né? Então, eu sirvo café, agora eu cuido das mídias sociais, eu entrego o produto, eu faço tudo. Então, acho que a partir do momento que esse empreendedor ele assume diversas funções dentro do negócio, obviamente ele vai negligenciar uma das mais importantes, que é a financeira. Então, acho que é uma combinação de tudo isso, e daí já vem de um processo no qual a gente não tem acesso à educação financeira desde a base, né? Desde a base, desde a educação formal. Então, essa combinação, infelizmente, acaba por trazer esse resultado triste. Eu acho que também um ponto importante, né? Isso tem a ver com o passado, né? Eu comecei a empreender na década de 90, não existia a internet, né? Você vai se entregando, né? Total. Não existia internet, exatamente. E na época, a pessoa que empreendia, uma palavra que também não existia, ela começava justamente pela escassez, né? Eu conheço dessa área, eu vou trabalhar com isso, e começa tudo de forma desorganizada, né? Acho que de um tempo para cá tem se falado muito nessa questão de educação financeira, mas para mostrar que existe um caminho ali, né, de organização. E quando eu comecei tudo bagunçado. Claro. Como ela falou, comecei responsável pelo atendimento. Imagina, começar uma empresa de games, depois se migrar para o mercado de comunicação. E depois para o mercado financeiro. Depois o mercado financeiro. Quantos tombos eu tomei ali por não ter tido a educação financeira? E assim, a educação financeira, como muitos falam que o brasileiro ele não teve o costume da educação financeira, quando nasci, eu sou de uma época que quando você nascia, os pais abriam uma conta poupança. E você só podia sacar com 18 anos, né, quando era maior de idade. Mas os meus pais, eles tiveram uma destreza ali, a sabedoria de treinar 6 filhos a como lidar com dinheiro, né? Claro que isso você se perde com o tempo, né? Quando você vai trabalhar, você é jovem, quer gastar. E eu acho que isso realmente se perdeu com o tempo, e isso também foi se endireitando, foi se dirigindo para o caminho do empreender, né? Perfeito. Então eu acho que hoje, com o advento das tecnologias, não tem como a pessoa falar que ela não consegue aprender educação financeira na prática. Dentro da Conta Black, vocês têm alguma ferramenta ou algo assim que ajude nessa parte da educação financeira em si? Acho que a gente tem diversas ferramentas, tanto online quanto offline. Então, vou começar pelas offline. Hoje a gente tem uma iniciativa que se chama Divã Financeiro, onde a gente democratiza o acesso à educação financeira. Então, a gente democratiza de 2 formas. A gente tem um produto que é B2B, que a gente leva a educação financeira para dentro das empresas. Isso é legal. E o nome de Divã Financeiro é exatamente porque tem uma metodologia própria que começa a partir muito parecida com o processo terapêutico, né? De você começar falando e depois a educadora financeira faz o direcionamento. E a gente também tem uma ferramenta presencial, B2C. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o Divã Financeiro, que está no Shopping Park da cidade, aqui em São Paulo. A gente disponibiliza educadores financeiros 7 dias por semana, e daí é gratuitamente. Então, qualquer um pode ir lá fazer a sua sessão de 1 hora, assim como uma terapia com um educador financeiro. E, obviamente, a gente tem as ferramentas online, então, seja ela através de
educação formal mesmo, então tem cursos, tem plataformas e tem também no aplicativo alguns inputs de educação financeira. Que legal. Nas conversas que vocês têm com empreendedores autônomos ou pessoas que são mais de bairros de periferia, o que vocês percebem como o maior desafio na hora de separar a finança pessoal da finança da jurídica em si? Acho que o primeiro desafio é a questão do endividamento, né? Então, os dados não mentem. Hoje a gente está num processo onde mais de 78% dos adultos economicamente ativos estão em processo de endividamento. Então, é muito natural que eles utilizem o dinheiro da empresa para sanar dívidas pessoais e vice-versa. Então, acho que essa é a primeira dificuldade que a gente percebe nos empreendedores como um todo, e a partir daí tem alguns desdobramentos. Então, entra o processo de negligência propriamente dita. Então, assim, eu vou pegar o que eu faturei, coloco no meu pessoal e depois a gente vê o que dá, né? Então, negligência de deixar para lá. E aí tem outros processos, né? Então, o segundo é da informalização. Então, a gente conversa muito com empreendedores que acabam colocando o dinheiro da pessoa jurídica na física por medo de cobrança de impostos. Caramba! Então, assim, tem alguns desafios bem ligados a isso. Mas como assim medo de cobrança de impostos? Ele acha que tirando da conta jurídica e botando na física ele não vai pagar imposto? Exato. Mas ele paga imposto. Sim. Sim. É o que a gente fala, mas você paga. E ele meio que deixa pra lá, né? É muito engraçado, porque no Brasil, até um dado super interessante, eu estava vendo isso esses dias. Se a gente pega o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, ele em dólar dá mais ou menos uns 2,2, 2,1 trilhão de dólares. E o Brasil tem 220 milhões de habitantes, né? Então é uma quantidade de população muito grande, continental como um todo. A gente pega os Estados Unidos como, por exemplo, uma referência. Se a gente pegar a Flórida, que é o quarto maior estado americano, um estado pequeno até em comparação aos outros estados, que são os 3 outros maiores, o PIB da Flórida é 1,8, 1,9 trilhão de dólares. Então, no final, a renda disponível que você tem dentro da Flórida, que é um estado de 20 milhões de habitantes, é quase o que você tem disponível do Brasil. Então, quando você fala no mercado de endividamento, crédito, etc., o Brasil ou qualquer outro país subdesenvolvido, ele é muito movido por crédito, no final das contas, né? A gente acaba vendendo o almoço para pagar a janta, a gente mistura tudo isso, e o empreendedorismo ele é muito mais por uma necessidade do que necessariamente por vocação, na maioria das vezes, né? Então a gente tem, sei lá, 23 milhões de CNPJs no Brasil, acho que, se eu não me engano, de 10 a 12 milhões são MEIs. São empresas muito pequenas que não faturam nem 78 mil reais ano dentro dessa operação. Então, realmente são empreendedores muito que estão por necessidade tirando essa vocação do papel, mas é uma vocação muito mais por necessidade, né? Sim. Eu acho que tem um dado que você trouxe aí interessante da quantidade de MEIs. Acho que vale a pena a gente falar também que hoje a gente viu um processo de precarização do trabalho, né? Sim. Então, diversos prestadores de serviços que estão dentro de empresas, mas eles são MEIs. Sim. Só que eles não se identificam como empreendedores, inclusive no seu processo de organização financeira. Sim. Então, ele entende que, eu estou dentro de uma empresa, eu recebo um salário. Mas não. Ele é um empreendedor e tem ali os ônus e os bônus desse processo. Total. Sérgio, nessa mistura de empreendedor que você teve, né? Você teve quase, 20, 30 anos de empreendedorismo por muitas das coisas legais que você vem fazendo. O que é o impacto real que você sentiu na pele, assim, desses indicadores de crescimento, de misturar a pessoa física, isso aconteceu com você também? Não aconteceu? Que momento você viu que, caramba, isso está errado, deixa eu fazer de maneira diferente? O impacto foi brutal, né? Porque isso mitigou meu crescimento, mexeu na minha margem de lucro, né? Sim. Então, quando você mexe na margem de lucro e você mistura as finanças, isso de uma certa forma prejudica o crescimento da empresa. E eu aprendi na pele a emoção de como subverter isso, né? Ter que trabalhar em cima disso. Eu acho que eu aprendi com os erros, deixei de absorver 100% da responsabilidade do negócio. Eu entendi que para crescer eu teria que trazer também outras pessoas que assumissem responsabilidade de algumas áreas da empresa.
A gente costuma falar que o empreendedor gira vários pratos, né? Claro. E quando você percebe um crescimento, você tem que entender que você precisa trazer pessoas para a mesa, né? Então, teve uma fase do meu crescimento que quando eu comecei a comunicação, era só eu e um notebook, né? E numa era que a internet era a grande bolha, e eu ia de cada comércio, eu falei assim, olha, sabia que você agora pode ter um site na internet? E aí eu construí um modelo de precificação em que eu tive que aprender, mas, poxa, uma parte para a empresa, uma parte para mim. O que vai ser para mim? Eu vendia a construção de um site para um comércio e fechava que 50% do orçamento era para construção. Então eu tive que contratar um designer, às vezes na maioria das vezes o designer era eu, mas eu percebi que eu tinha que contratar um designer para me ajudar, então 50% era para produção. Os outros 50% restantes, 50%, 25% seria para a empresa, os outros 25% eu separaria para salário. Então eu tive que construir essa regra no meu dia a dia para não errar mais. E quando a gente começou a crescer, eu comecei a trazer pessoas preciso que você atua na área de criação, quero que você atua na área comercial, quero que você atua nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou para a rua vender e trazer, e assim, 25% do que você entregar é seu. Perfeito. Então eu tive que fazer eu tive que reestudar minha forma de trabalhar, e né, eu falo assim que falta da comunicação, por falta das ferramentas de comunicação que não tinha nada sobre empreender, eu tive que construir minha forma de trabalhar, eu tive que construir meu manual prático de trabalho. E é o que eu levo até hoje no dia a dia, à frente de Conta Black, né? Então eu acredito que o aprendizado, para o aprendizado ele ser prático, você tem que errar. Muitas pessoas desistem, porque elas continuam errando. Então, uma coisa que a minha mãe falava, que filho, você pode ser o que você quiser, desde que você coloque a educação em primeiro lugar. E quando ela falou educação, falava somente sobre estudar, sobre você aprender como a gerir no próprio negócio, né? E fiquei durante esses 30 anos fazendo isso. E às vezes erra um pouquinho, né? Porque às vezes a gente pecar, assim, errar é humano, né? Mas a nossa margem de erro é muito pequena em relação a isso. Perfeito. Mas foi um grande aprendizado. Perfeito. E aí a dica que eu dou geralmente para os empreendedores, né? Você está errando, procure sempre ter a ajuda de um contador, faça todas as perguntas que a Fernanda falou anteriormente, a questão dos impostos, você precisa saber o que você paga. Eu tive que aprender fazendo isso, eu troquei contador várias vezes, então também tive que aprender que isso também faria parte do meu crescimento. E foram aprendizados que vale a pena. Que legal. E uma dica, Fernanda, assim, você pode ter tido contato com muito negócio. Quando o negócio ele já nasce bagunçado, o que é a primeira coisa para virar o jogo, assim, que vocês dariam de dica para empreendedores e pessoas que estão começando a gerir essa vida financeira? Eu acho que a primeira dica que eu dou é a gente precisa reconhecer que tem um problema. Porque muitas vezes a gente está de fora, então às vezes eu estou vendo que o empreendedor está indo para um caminho que não é o correto, mas ele, não, eu vou dar um jeito, né? Então acho que a primeira coisa que tem que fazer tem que reconhecer que tem alguma coisa errada, né? Que essa conta não está fechando. Acho que o segundo passo é buscar ajuda. Acho que seja de pessoas, hoje a gente tem tanta ferramenta de tecnologia para apoiar no negócio. E acho que a terceira coisa é disponibilizar tempo para isso. Então, assim, as pessoas, é uma coisa que eu sempre falo. Eu sempre estou muito próxima de empreendedoras, né? Normalmente elas delegam essa parte financeira porque eu não gosto, eu delego para outra pessoa. Acho que a primeira coisa que a empreendedora precisa saber, ela precisa entender os números. Então, assim, ela pode delegar para que alguém faça para sair do operacional, mas ela tem que saber todos os números de cor. Tem até uma brincadeira que eu faço, se eu fosse investir agora R$1 milhão no seu negócio, você tem que saber para onde você vai, o que você vai fazer com esse dinheiro, porque senão R$1 milhão mal investido é um dinheiro que vai sumir em três tempos. Perfeito. 1 milhão de problemas. Exato. É um dinheiro que poderia ajudar no processo de crescimento do negócio,
vai acabar atrapalhando, porque como você não tem um direcionamento financeiro, você não sabe onde sangra, né? Você vai perder dinheiro. Para todos os empreendedores que eu converso, eu sempre faço, na verdade, duas perguntas, que é uma pergunta mais voltar para o início. Se você estivesse refundando o teu negócio, você refundaria da mesma maneira que você está fazendo hoje, ou você alocaria de maneiras diferentes? E a outra pergunta normalmente é, tudo bem, você faria dessa forma, mas se você tivesse R$1, você colocaria aonde do teu negócio? Você colocaria para fazer o que você está fazendo, para fazer uma nova coisa? E é muito interessante essa pergunta, porque eu tenho contato com muitas empresas, assim, eu acho que indiretamente ou diretamente, hoje eu devo ter contato com próximo de 60 empresas diferentes, assim, seja como investidor, ou seja como conselheiro das empresas. E a pergunta, ela sempre faz muito a pessoa refletir. Ela falou assim, caramba, R$1 milhão parece inatingível, mas R$1 é atingível. Deixa onde eu colocaria esse R$1? Esse R$1 eu colocaria dessa forma, eu refundaria o negócio dessa maneira. E é interessante, você falou de ferramentas e toda essa parte de gestão, acho que o Sérgio também como um todo de contadores, contabilidade como um todo. Acho que a gente está na casa da Conta Azul hoje, né? Então, a Conta Azul é uma ferramenta muito legal de gestão financeira. Uma coisa boa é que a Conta Azul está disponibilizando para todos os empreendedores um teste gratuito de gestão financeira. Vai estar aqui um QR Code para quem quiser aprofundar um pouquinho mais e aprofundar e entender como a Conta Azul pode ajudar nesse processo de gestão. Mas é algo que existem muitas ferramentas hoje em dia, seja de controle de nota fiscal, controle financeiro, que auxiliam muitos empreendedores a fazer de maneira muito mais correta e genuína. E eu acho que existem frutas baixas, né? Você não precisa ficar fazendo coisas muito complexas. Exato. E não necessariamente gerir de maneira... Quanto mais complexo for, melhor. Silvio Meira, que é um grande entusiasta de tecnologia, uma pessoa muito incrível dentro do Brasil, uma vez eu tive a oportunidade de estar numa reunião junto com ele e ele me falou uma frase maravilhosa. Ele falou assim, Felipe, é a elegância da simplicidade. Quanto mais simples você conseguir ser nas suas provocações e tudo mais elegante você é e mais pessoas vão conseguir entender efetivamente o que você está falando, porque tornar algo simples complexo é fácil. Complexidade é algo muito fácil, né? Trazer a simplicidade, eu acho que isso é muito legal e a Conta Azul traz um pouco disso pra gente no nosso dia a dia. Eu queria fazer uma pergunta para você, Sérgio. Por onde começar quando a bagunça já está instaurada? Tem um primeiro passo? O que facilita esse processo de separação da vida profissional e da vida pessoal? Eu costumo falar assim, para um pouquinho, pensa. Eu acho que o planejamento é algo que muitos dos empreendedores não conseguem fazer direito. Planejar é você dar uma respirada, olhar para os lados e se perguntar onde eu estou errando. Como eu disse, eu já errei em muitos pontos, né? Uma das coisas que eu aprendi ao longo é trazer sempre para perto de mim mentores, pessoas que do lado de fora elas consigam ver algo que talvez não esteja vendo no negócio, porque a gente às vezes é muito apaixonado pelo nosso negócio. Claro. Eu falo que o planejamento ele é a base de tudo, porque você consegue colocar no papel onde você está errando na sua margem de lucro, onde que tá vazando ali, quando eu falo das despesas, das contas, do que você está pagando a mais, entender o produto, se ele está alinhado com a expectativa do seu cliente. Muitos empreendedores não têm, assim, tem muitos empreendedores que a gente conhece que são de áreas parecidas, mas ele não conhece nem o próprio concorrente. Perfeito. Não conhece quais são as ações que o concorrente pratica, ele não faz o conhecido ali benchmark, né? Então eu acho que muitos negócios falham e quebram por uma simples falta de planejamento, que é o simples do processo todo. E às vezes quando você está numa fase em que o negócio não está bem, as pessoas às vezes elas agem pelo desespero de querer e acabam trocando os pés pelas mãos, se endividando cada vez mais. E o planejamento ele é a base essencial disso tudo. E às vezes o planejamento é uma dor de às vezes você ter que diminuir parte do seu efetivo, você às vezes ter que excluir um produto da sua esteira. E eu falei assim, não, qual é o mais simples que eu preciso entregar para ser diferencial? E um dos pontos que a gente sempre discute em Conta Black, nas nossas reuniões, é realmente, estamos entregando o que é simples? O que é simples para o meu cliente na ponta lá, assim, poxa, legal, eu estou abrindo a conta, eu tenho experiência de conta, investimento, eu tenho um cartão. E a segunda pergunta eu estou com um cliente dentro de casa, eu tenho produtos e serviços que estão alinhados à expectativa dele, eu sei o que ele realmente precisa? São questionamentos que a gente faz todo dia. O fato de a gente montar uma plataforma de educação financeira que está permitindo a gente sair da visão do banco
ir para o lado da pessoalidade para conhecer o cliente, falar assim, poxa, Sérgio, eu só quero um boleto para ter um sistema de cobrança mais simples para minha empresa, não quero dor de cabeça. Ah, Sérgio, eu quero ter uma conta para fazer a gestão financeira do dinheiro que está parado da minha empresa, eu quero utilizar isso como crédito no futuro, porque na área de investimento a gente pode fazer isso. Então, acredito que o planejamento ela é a fase essencial para você dar ali como se diz, o boot, para você repensar o seu negócio. E isso entra na parte pessoal também, né? Poxa, estou gastando muito dinheiro, estou usando dinheiro da empresa. Poxa, às vezes eu coloco meu dinheiro na empresa e eu estou justamente me prejudicando por causa disso. São questões simples do dia a dia, mas que são costumes que faz parte do dia a dia do empreendedor. Perfeito. Então, eu acho que o planejamento ele é acima de tudo, conhecer o seu cliente é acima de tudo, entregar um produto importante, um produto simples que atenda a demanda do seu cliente, você vai permitir passar as próximas fases do negócio. E eu aprendi errando, mas aprendemos errando dentro dos nossos outros negócios. Então, eu acredito que essa é a grande essência e foi que eu tenho aprendido durante os meus 20, 30 anos aí de mercado. Posso complementar com uma dica e daí trazer um pouquinho esse planejamento para a vida real? Acho que a primeira coisa que a gente sempre fala no processo de educação financeira é que a pessoa física ela tem que estar separada da jurídica, mas como que eu começo a organizar essa pessoa física? Então, acho que a primeira coisa que você, empreendedor, precisa saber é quanto que você custa. Uhum. Né? Então, assim, você faz o exercício de pegar uma folha em branco, separa no meio, coloca de um lado receita, despesa, tenta entender quanto que você gasta por mês para você chegar o que seria o seu prolabore ideal. Então, assim, quanto que eu custo? Então, se eu custo R$5.000 por mês, então meu prolabore pode ser de 5.500. Perfeito. E a partir daí, você leva e faz esse mesmo exercício com a empresa, mas se colocando como um salário, coloca lá como um custo da empresa. Então, faça esse exercício, se está tudo bagunçado, começa assim, e daí você consegue se organizar bem mais fácil. E também tem outra dica importante, isso eu aprendi com um mentor, e ele falou assim, Sérgio, geralmente quando você começa a empreender, em algum momento da sua vida você se dispersa. E ele, bem parecido com o que a Fernanda falou, ele falou assim, pega um papel em branco, rabisca no meio, coloque todos os nomes das pessoas que vier à cabeça, de trabalho, de negócio, amigos, e não importa a quantidade. Agora você vai fazer um exercício prático com realidade ao seu negócio, ao futuro que você quer construir. Dessas pessoas, quais delas vão te levar para o sucesso do seu negócio? Porque na maioria das vezes, o empreendedor teve finais de semana que eu abri mão da feijoadinha, do sardinha, sabe? De fazer alguma regalia para investir tempo no negócio. Porque quando você investe tempo, você acaba resultando desse investimento voltar. Então ele foi muito duro comigo, mas aquela questão, o cara foi um mentor. O cara já é milionário, e aí ele falou assim, cara, eu comecei do nada, mas você tem que fazer isso, Sérgio, porque as pessoas que estão do seu lado, elas são justamente, vão refletir o sucesso do seu negócio. E não propriamente estou falando para você abrir mão de qualquer pessoa, né? Eu só faço uma simples análise. Você está construindo um negócio que você está definindo o seu salário, você sabe onde você quer estar daqui a 5 anos, outro ponto que ele colocou. Faz o planejamento a cada 5 anos. Onde você quer estar há 5 anos? E todo o planejamento que nós fizemos, a gente bateu eles em 3 anos. Que legal. Por quê? Foco, abrir mão de muitas coisas que você gostaria de fazer, até mesmo em casa, né? Você tem ali, a gente tinha muito canal streaming pago, né? Tipo assim, poxa, eu posso pegar um que tem um pacote um pouco melhor, né? Então a gente também tem que abrir mão, porque isso também acaba refletindo no meu dia a dia, né? No meu bolso e no negócio da empresa. Então são pontos que são sensíveis e às vezes se passa despercebido, né? Às vezes passa despercebido e eu acho assim, não caia nisso. Boa. Na Conta Black, até a pergunta que eu ia fazer mais para o final, mas já fazendo agora mais no meio do caminho. Se vocês pudessem refundar a Conta Black hoje, vocês fariam da mesma forma que vocês fizeram? Vocês mudariam alguma coisa no processo? Se vocês tivessem R$1 para investir no negócio de vocês, o que vocês colocariam? Onde que vocês colocariam na Conta Black?
Sempre que eu acho que foram aprendizados, então eu acho que tudo que a gente errou lá atrás foram processos importantes para a gente chegar onde a gente queria chegar. Mas talvez a única coisa que eu mudaria é um olhar para o jurídico, um olhar especial para o jurídico de contrato, acordo e tudo mais, que lá no começo... A gente sempre negligencia no começo, né? Exato. Não, tá tudo bem, tudo são flores, vamos assinar aqui, tá tudo certo. Nós somos amigos e não Exato. sei o quê. Mesmo dando certo ou dando errado, dado o momento, mas peraí, não foi isso que a gente acordou. Então, a minha dica é, se você empreende com mais de uma pessoa, faça um acordo de sócio. Perfeito. Tem que ter um acordo de sócio para cada um entender quais são os seus deveres, responsabilidades. Porque daí o que está assinado, o que está combinado, não sai caro. Eu faço exatamente isso. Eu tive muito problema já jurídico, né, no final das contas, e hoje, empreendendo e fazendo todo o processo do que eu tenho, eu sempre falo assim, não, a gente está incrível, a gente fez um PowerPoint, a gente acordou, vamos pro contrato? Exato. A gente faz o contrato e sempre dá problema no contrato, porque na verdade, percepções são o que a gente percebe do mundo, né? O meu óculos, o óculos que está o Sérgio, a maneira como a gente vê o mundo, se a gente tirar o nosso óculos e te der, Fernando, você não vai enxergar da mesma forma o mundo que a gente está enxergando. Então são perspectivas. Se a gente vê uma perspectiva muito diferente, acaba sendo conflitante. E no contrato não existe perspectiva. Ele está escrito daquela forma. Você concorda da maneira que está escrita? Jurídico tem interpretações, mas no final das contas ele é muito importante. Então, eu concordo muito contigo. As pessoas negligenciam a parte jurídica e um acordo de acionistas bem estruturado seja uma das melhores coisas que você deveria ter. Eu acho que é a primeira coisa, sabe? Então, foi algo que a gente negligenciou lá no passado e que, inclusive, dado o momento, sangrou no financeiro. Perfeito. Então, assim, o combinado não sai caro. Eu acho que também outro ponto que é importante, vendo por esse olhar do jurídico, é que os empreendedores, eu acho que o acesso a crédito já é muito complicado para quem empreende. Perfeito. Então, o cara vai ali na raça, vence ali um produto que está dando muito certo, você, poxa, preciso trazer um investidor. E até acho que também foi um erro nosso também, né? Você achar que aquele investimento ele ia resolver parte do problema, na verdade ele estava sendo parte do problema, né? Mas não só pela questão do valor, né? Mas a gente entendeu que não era smart money no dado momento, nem todo investimento, às vezes a gente tem que ter essa dor de entender, assim, saber falar não na hora do investidor, né? Perfeito. Vocês tiveram investidores financeiros, né? Tivemos investidores e teve momentos que a gente teve que abrir mão, falar não para tal investidor. Porque a gente aprendeu com as dores do passado, essas questões jurídicas, assim, poxa, é um dinheiro bom, mas é um dinheiro que vai gerar muito problema para a gente. Perfeito. E a gente aprendeu a lidar com isso. Muitos também, a gente aprendeu que somos uma fintech, né? Uma fintech, ela tem relacionamento com vários bancos, né? A gente passou, para até chegar onde a gente está hoje, a gente passou por mais de 2 bancos. Tivemos muitas lições aprendidas sobre os acordos que nós fechamos com esses bancos, né? Sobre promessas que não foram cumpridas dentro do processo, que acabaram também culminando numa entrega que não foi tão simples, que para a gente era simples, de não abrir mão do seu time, a gente absorve aqui, faz do jeito aqui. Então a gente acabou aprendendo com isso. E eu acho que como o mundo está caminhando, né? Estamos falando de uma inflação, que o investidor está segurando dinheiro para não investir dinheiro. Perfeito. Estamos falando de uma Selic aí que a gente não sabe qual a perspectiva dessa inflação até o final do ano. Estamos falando de um dólar que oscila muito. Entender que o investidor nem sempre vai querer colocar dinheiro e quando ele colocar dinheiro ele vai pedir muito caro para colocar esse dinheiro. Perfeito. Também saber lidar e falar assim, não, eu estou querendo captar um investimento por esse equity, por esse cap table, né, nesse contrato de mútuo. Também a gente não passou por isso, mas a gente acabou aprendendo com os nossos clientes que vieram pedir conselhos de como eles poderiam fechar com êxito um investimento e não cair nas armadilhas, né? E aí, que nem a Fernanda fala, como que está o seu jurídico, como que está o acordo com os seus sócios, como que está a casa primeiro? A casa está organizada? Vamos agora para a parte externa, né, de saber como que você vai captar esse dinheiro. Legal. Então,
deveria ser o papel de qualquer banco, né? Também cumprir com esse papel de suporte, ajudar o cliente, né? Então, essas são lições que a gente aprendeu e que, com certeza, né? A gente sabe que nos próximos grandes passos que nós vamos dar daqui para frente, a gente já sabe que a gente quer o que a gente não quer. Perfeito, perfeito. No lado da conta Black em si, como é que é o processo de aquisição de clientes para vocês? É um processo fácil, difícil? Existe uma gestão da comunidade? Como é que é esse processo como um todo de busca de novos clientes e suporte a essa comunidade de novos clientes? É muito legal que os nossos clientes não são clientes, eles são membros. Que legal. Então, toda a comunicação já vem a partir desse olhar. Então, Black Member, então, ele já entende que ele é um membro, que ele faz parte dessa comunidade. Embora sejamos uma fintech, né? Então, uma empresa que mistura finanças e tecnologia, a gente segue o caminho de aquisição de clientes online, né? Então, toda a busca normal, rede social e tudo mais, mas a gente gosta também muito do offline. Então, assim, para tudo quanto é iniciativa, a gente tem online e offline. Então, a gente tem, por exemplo, um método de aquisição de clientes através de parcerias. Então, nós temos parceiros ONGs, pelo Brasil inteiro, são ONGs que capacitam empreendedores, que é um dos nossos públicos. Claro. E a gente tem parceria exatamente para aquisição de clientes a partir desses treinamentos e dinâmicas dessas ONGs. É engraçado, né? Porque você falou um negócio do físico e digital e é muito engraçado isso porque a gente sempre se considera muito digital na maioria das vezes. O Brasil, acho que tem mais linhas de celular do que número de habitantes dentro do Brasil. Então, você é um país muito digitalizado, o uso das redes sociais ela é muito alastrada dentro do país como um todo. Acho que o maior número de horas gastas dia mundialmente nas redes sociais brasileiras. Só que o Brasil ele continua com um varejo muito físico, né? Eu acho que o varejo hoje dentro do Brasil é 90% físico e 10% digital. Se você pegar isso nos Estados Unidos, se não me engano, é 70-30 ou 75-25. Então a gente já é muito físico. E você ter comentado que existe sim a aquisição digital é importante, mas a loja também, né, todo shopping e tudo mais, o Divana que você comentou, Sim. e todo o restante do programa de afiliação com próprias ONGs para trazer esse tipo de usuário, eu brinco que é um usuário mais quente. É uma venda muito fria digital, é uma venda muito commodity na maioria das vezes, que você está indo por uma taxa de juros, ou você está indo por um benefício, ou você está indo por uma coisa, e não necessariamente você está indo pela unicidade mesmo, essa vivência e indicação de um outro ser humano que está ali convivendo contigo. Então, é muito legal te escutar falando isso, porque a gente sempre parte do princípio que a aquisição digital ela é mais barata. E na maioria das vezes ela até é, do ponto de vista de custo de aquisição de clientes, ela pode ser mais barata, mas a gente negligencia que o negócio de vocês, por exemplo, que é a conta Black, ele é um negócio de lifetime value. O que é o lifetime value? É a relação. Sim. Quanto mais tempo a relação do cliente ou da pessoa, do afiliado, da comunidade junto com vocês, maior é o ganho de ambos os lados, porque ele melhora em termos de educação financeira e vocês melhoram do ponto de vista de rentabilização esse cliente. O custo de aquisição ele é só a porta de entrada. Sim. Exato. A porta de entrada ela é mais barata no digital, sim. O custo de aquisição ela é muito mais barato do que se fazer a junção física daquilo, mas com experiência própria, já tive outras instituições financeiras e o lifetime value do cliente que vem do varejo físico, do quente, ele é muito mais longo em termos de relação com as instituições financeiras do que simplesmente o digital. Mas a conta do CAC é mais cara. E a gente fala, caramba, o custo de aquisição de cliente é mais caro no físico, mas o LTV é mais longo. O que vale mais a pena? É muito sobre o retorno, né? A gente fala muito sobre o payback, do quanto a gente investe, do quanto esse negócio acaba retornando em quanto tempo. O payback da relação, talvez no físico, ela é mais rápida do que necessariamente no digital, porque talvez no digital você está com um cliente muito barato, mas que ele nunca fique efetivamente para pagar a conta da relação. Sim. E não traga outros clientes dentro dessa relação. E essa gestão quase empresarial do que eu estou comentando é quase uma gestão de educação financeira. Sim. E entender da educação financeira do teu próprio negócio, de como gerir o teu negócio, é uma das coisas mais essenciais quando a gente fala em empreender no Brasil. E uma das perguntas que eu queria trazer para o Sérgio é: a educação financeira é vista como um luxo
por muita gente, né? Porque você tem uma base que é muito ruim da educação dentro do Brasil. Acho que a gente não aprende educação financeira dentro das escolas e das universidades, um ou outro, talvez a administração, a economia, acaba aprendendo um pouco mais de educação financeira, mas como a gente consegue mudar essa visão do empreendedor na base, assim? O que a gente pode fazer para ajudar? Os podcasts é uma das coisas que com certeza acaba ajudando muito, mas que outras ferramentas a gente poderia ter para ajudar os empreendedores? Bom, eu acho que gourmetizaram, né, o termo educação financeira, né? Claro. A gente vê vários influencers falando como você chegar no seu primeiro milhão ali, você ter uma conta de investimento. Trouxe muito essa questão do glamour do dinheiro, mas a gente entende que a educação financeira na prática é aquela que você mesmo falou, que quando já tem um relacionamento com o cliente, eu pergunto para ele o que ele precisa. Claro. E na maioria das vezes, a Conta Black, para você ter uma ideia, quando a Conta Black começou, ela começou como cartão pré-pago. E aí, a gente entendendo a educação financeira, a gente falou assim, peraí, mas a gente está dando cartão pré-pago, esse empreendedor que é pessoa física, ele vai acabar usando para o negócio. E nós somos a primeira fintech a lançar o cartão pré-pago pessoa física e cartão pré-pago no nome da empresa da pessoa. Ela já recebeu um cartão chamado de Black Blue, né? Que eram os nossos cartões. Entendendo o relacionamento com o nosso cliente, fazendo muitas perguntas sobre o que ele gostaria para ter uma experiência melhor. Poxa, se tivesse TED, DOC, foi quando a gente, em 2018 para 2019, viramos conta corrente. Quando nós viramos conta corrente, nós começamos a construir conteúdos para como utilizar um boleto, como evitar fraude de boleto, sabe? Como fazer uma TED, uma DOC, como pedir o cartão, usar o cartão da Conta Black. Essa foi a segunda fase do processo que a gente começou a fazer mais perguntas para os clientes. E uma das perguntas que nós temos para os clientes é que o que você gostaria que tivesse dentro da sua conta? Muitos perguntavam, investimento. Se poxa, a gente correu atrás para trazer um parceiro que tivesse ali a possibilidade de a gente incluir a ferramenta de investimentos, porque para eles o investimento é para quem tinha dinheiro, e é isso que a educação financeira gourmetizava vendia, né? Perfeito. Investimento para quem tem dinheiro. E a gente começou a construir todo um conteúdo sobre como investir e começamos a mostrar para os clientes que ele poderia ter uma rentabilidade melhor se ele trocasse a poupança por um tipo de CDB com uma renda mais segura. A gente teve uma mudança assim, de conta poupança para conta investimento assim, de uma forma muito brutal. Por quê? Porque a educação financeira está muito atrelada à informação. Uhum. Então, o nosso forte é construir informação. A gente construiu várias trilhas nas redes sociais falando sobre o poder da educação financeira para você conseguir crédito. As pessoas não entendiam que para conseguir crédito ela precisava se capacitar para o crédito. Ela precisava entender o endividamento dela, por que ela precisava pagar, fazer o acordo. Ela não conseguia atrelar o cadastro positivo a crédito. Então a gente começou a trazer conteúdos simples do dia a dia, como o papel de banco. Eu falei assim, olha, o papel de todo banco é mostrar para você qual é o caminho do sucesso. Perfeito. E também colocar, justamente como pelo próprio Divan, conselheiros financeiros para serem ali as pessoas que vão dar o direcionamento para esses empreendedores. Então, para a gente, a educação financeira sempre foi isso. E aí, na parceria com as organizações sociais, nós começamos a levar métricas de educação financeira para empreendedores que estavam querendo empreender. E às vezes a gente ia para outras entidades de classe que trabalhavam com jovens que estão aprendendo programação, pensando no primeiro emprego. Você sabe o que é educação financeira? Poxa, a gente não precisava fazer isso, mas a gente pegou grande parte do nosso tempo e nos dedicamos a levar esse conteúdo. Se isso fosse converter em clientes, legal. Se não fosse converter, a gente entendeu que o nosso produto é o cliente, né? Perfeito. Então a gente começou a repensar a educação financeira através dos nossos canais, levando isso como uma comunicação simples do dia a dia, né? Às vezes até mesmo quando a gente faz os nossos posts nas redes sociais, a gente acabou entendendo que a gente precisava trazer um pouquinho do glamour, né, de empreender, as dores de empreender e a importância de estar disciplinado financeiramente. Muito legal. Então, a gente começou justamente a fazer tudo isso, né? Recentemente eu fui convidado para participar como comentarista sobre finanças numa emissora. E aí a gente entendeu, poxa, como eu posso usar esse meu papel para usar
esse canal que fala sobre negócios para empresários e grandes empresários, mas que eu pudesse falar com um pequeno empreendedor de coisas simples sobre finanças do dia a dia. Então a gente acabou assumindo esse desafio e isso acaba sendo também um outro canal da Conta Black para disseminar o poder da educação financeira. Agora a gente quer levar a educação financeira para funcionário das empresas. E isso não quer dizer que a gente também vai converter isso em correntistas. Isso a gente acabou entendendo, através dos nossos estudos, que um funcionário que entrega ruim para uma empresa é porque ele está endividado, porque ele tem problemas financeiros e também problemas pessoais que ele precisa ter ali. Para quem assistiu a série Billions, né, tem ali um Andy. A Andy Road. Exatamente, para colocar a pessoa no eixo ali, não, foca no seu trabalho, você tem que fazer isso. A gente começou a entender assim, a gente tem que levar isso também para os funcionários das empresas e mostrar para as empresas. Sabia que a educação financeira melhora a produtividade do seu funcionário? Ah. Então, é o que a gente tem feito, de melhor. E claro, acho que o advento das tecnologias, das ferramentas que estão aí, a inteligência artificial, ela tem ajudado a gente a acelerar mais essa visão da educação financeira no dia a dia. Super legal. Eu queria ir para uma pergunta bate-bola final, aproveitando, trazendo a Fernanda também. Um erro clássico de finanças que você já cometeu? Se você pudesse falar de maneira rápida assim, dar uma dica para o pessoal, o que seria? Só física ou jurídica? O que você achar melhor? Porque são tantos, né? Eu acho que em algum momento eu misturei PF com PJ. Boa, todo mundo na verdade, todo mundo. O Sérgio, o que você gostaria que tivessem te ensinado sobre dinheiro lá no início da sua jornada empreendedora? Eu acho que era ter planejado mais, porque eu errei muito, sabe? E eu entendi que essa não é uma jornada que se faz sozinho. Na maioria das vezes o empreendedor acha que ele está sozinho nessa jornada e muitas vezes ele consegue sozinho, né? Exatamente. Então eu acho que o motivo de eu errar muito é porque eu achava que eu conseguiria suprir as necessidades do negócio, eu conseguiria resolver, não. Eu precisava ter pessoas que olhassem para o meu negócio, mesmo que desse um puxão de orelha, que falasse assim, olha, você está fazendo tudo errado. Perfeito. Você tem que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. E na verdade eu não corri atrás dessas pessoas. E é o que eu falo hoje para todos os empreendedores, mentores. Sempre chame alguém para ser seu mentor. Não importa da área que ele seja, mas ele tem experiência empresarial. Perfeito. Então é a pessoa mais indicada para falar, para te dar os melhores dicas, as melhores dicas de como cortar caminho. Exatamente. Eu acho que isso foi um dos pontos. Boa. Fernando, uma crença limitante sobre dinheiro que um empreendedor precisa superar? Acho que o que precisa superar é que todo mundo pode ter dinheiro. Boa. Né? Porque às vezes as pessoas acham que ter 1 milhão é só para quem já nasce rico. E não, todo mundo pode ter dinheiro. Acho que é uma crença limitante. Esse negócio da crença limitante é legal porque é a capacidade da altura do teto, né? Você acha que seu teto é baixo, mas seu teto pode ser da altura que você quiser, no final das contas, Exato. O quanto você consegue sonhar. Tem uma frase da turma da Ambev que fala muito legal, dar o mesmo trabalho, sonhar grande e sonhar pequeno. Dado que dá o mesmo trabalho, vamos tentar sonhar Exato. Grande e ver o que vai chegar. E uma pessoa que vocês gostariam de indicar para estar aqui comigo, fechando essa conta, e que vocês consideram uma pessoa incrível e legal e que a gente poderia convidar para estar aqui comigo num bate-papo. Para os dois, na verdade. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Que seja acessível a gente também, né? Que senão... Poxa, não sei se ela já esteve aqui, né? Mas é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Ana Fontes. Ana Fontes, muito legal. Eu repetiria Ana Fontes, mas acho que eu vou colocar a Adriana Barbosa da Feira Preta. Boa. Mulheres que a gente admira muito. Muito legal. E uma coisa muito legal que eu queria dar um presente para vocês. A gente falou do Plaud no início, né? Que é uma inteligência artificial que dá uma resumida em todas as nossas conversas, é incrível. Eu queria entregar, na verdade, um presente para vocês do Plaud. Um Plaud é o presente para cada um. Obrigado. Isso é maravilhoso. Eu adorei esse presente. Plaud. Olha. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Plaud. Boa. Obrigado, gente. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade. Tamo juntos. A Fernanda e o Sérgio já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo, nessa mesa, nos próximos episódios do Fecha a Conta. Então, se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast
feche a conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram, envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos apresentando você e apresentando a sua empresa e, claro, explique para nós por que você quer sentar à mesa e fechar a conta com a gente. Estou te esperando para dividir a mesa e construir o próximo capítulo da sua jornada. Bora? E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora mesmo Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre que chegar um episódio novo, você receberá um aviso aí no celular. E claro, aproveite para nos avaliar 5 estrelas aqui no Spotify para continuar por dentro dos conteúdos tanto os meus quanto os da Conta Azul. Siga a gente no Instagram @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!